Isso aqui a gente já tinha estudado. Então agora vamos falar de tubos. Próximo sistema. Tubos sonoros. E vamos falar aqui primeiramente dos tubos com uma extremidade fechada e a outra aberta. Beleza? Tá aí. Bom, galera, esse tubo aqui, ele está cheio de ar. Tem um monte de molequinhas aqui, ó. Tá vendo? De ar. Olha que bonito. Beleza. E essa coluna de ar, ela também possui frequências naturais de vibração. Acredito que você já deve algum dia ter ouvido o som produzido por uma dessas frequências naturais. Não, professor, eu nunca ouvi não. Então escuta aí, cara. Pega uma garrafinha, põe no ouvido, você vai escutar. Você já pegou as conchinhas do mar e colocou no ouvido? Olha o barulho do mar, ó. Não, isso são frequências naturais de vibração do sistema, tá? Bom, para a gente entender quais são essas frequências, deixa eu apagar isso aqui, minhas bolinhas aqui de moléculas. Beleza. Então, nosso objetivo aqui é encontrar as frequências naturais de vibração desse tubo aqui contendo ar, tá? As frequências naturais de vibração, os harmônicos, primeiro, segundo, terceiro harmônico e assim por diante. Galera, as moléculas que estão em contato com a face inferior desse tubo, elas não podem vibrar. Quer dizer, na verdade, elas vibram, porém com uma amplitude muito pequena, comparada com a amplitude das moléculas que estão na face superior. Por que, professor, que elas vibram pouco? Bom, porque elas estão em contato com a parede do tubo. Por exemplo, se elas tentarem descer, elas vão colidir com a parede do tubo, elas não conseguem descer. Se elas tentarem subir, elas também não conseguem. Por quê? Vai ser formada uma região de baixíssima pressão debaixo delas, né? Entre ela e a parede do tubo. Então a pressão em cima será muito maior, que vai forçar a molécula a voltar para a posição dela. Portanto, sempre a região próxima dessa face fechada do tubo sonoro será uma região de nó. O nó, lembra, é a região do sistema em que não vibra. E sempre na região, na boca do tubo, tá? A região aberta, será uma região de ventre, pois as moléculas elas podem subir e descer. Nada impede elas de fazerem isso, certo? Bom, então, quando for formado aqui dentro desse tubo uma onda estacionária, né, algum harmônico, nós teremos regiões de alta pressão e regiões de baixa pressão. Né, regiões de alta densidade das moléculas e regiões de baixa densidade. Regiões onde as moléculas podem vibrar muito e regiões onde elas não podem vibrar. Tá? Mas é muito difícil desenhar a onda longitudinal dentro desse tubo, ainda mais com ar. A gente tem ar a ver, ainda mais a onda longitudinal é muito difícil de representar. Por isso, a gente sempre faz uma analogia com as ondas em cordas. Tá? Por exemplo, vamos pegar aqui uma referência. Ó. Esse cara aqui, a gente sabe que é o segundo harmônico, né? Numa corda. Uma forma de representar aqui nesse tubo os harmônicos, primeiro vamos pegar aqui o primeiro harmônico. Respeitando o fato de na face inferior ser uma região de nó e na face superior ser uma região de ventre, o primeiro harmônico ele é representado da seguinte forma. Assim, né, fazendo uma referência à onda estacionária em cordas. Tá? Nessa região aqui, o que acontece é o seguinte, ó, nessa região aqui, as moléculas ficam muito próximas
uma região de alta densidade, de alta pressão. E aqui próximo da boca do tubo, né, uma região de baixa pressão, as moléculas elas ficam mais distantes, elas vibram com uma amplitude maior. Beleza? E isso vai sendo distribuído ao longo do tubo de maneira uniforme. Existe um gradiente de pressão ali que é difícil de desenhar da forma com que ele realmente acontece. Por isso, essa analogia com a onda em cordas. Tá? Ô, gente, tá tranquilo aí? Vocês estão acompanhando aí? Alguma dúvida, algum comentário? Fabrício, você pode repetir essa parte do desenho aí? Não entendi. Tá, deixa eu pegar uma figura aqui pronta, Luiz, que vai ficar mais claro para você. Pera aí. Ou melhor, já sei, Luísa, a coisa muito legal, olha só. Vou pegar aqui uma experiência para mostrar para você. Essa experiência é ótima, porque a gente consegue ver, né, o que está acontecendo. Ó. Deixa eu pôr o áudio aqui para você escutar o som. A onda sonora, né, que é produzida dentro do tubo, tá? Aqui, ó. Aqui é o seguinte, Luísa. Vou passar para frente aqui, quer ver? Olha que legal. Aqui a gente tem um tubo, tá? Um tubo transparente, pode ser de acrílico, de plástico, de vidro, não importa. Dentro desse tubo é colocado bolinhas de isopor. Enche ele de bolinhas de isopor. E na outra extremidade do tubo lá, é acoplado um alto-falante. E esse alto-falante conectado a um gerador de áudio que possibilita, né, esse alto-falante vibrar na frequência que você quiser. Então você põe lá, eu quero 200 Hz. O alto-falante vai produzir 200 Hz. Tá? E aí, olha que legal. O ar dentro desse tubo, ele vai entrar em ressonância com o alto-falante. Quando o alto-falante atingir frequências naturais de vibração desse sistema, que é o tubo com ar. Certo? E aí, o ar, né, vai ter regiões ali dentro do tubo onde as moléculas vão vibrar com uma grande amplitude, né, elas ficam oscilando muito, e regiões onde elas quase não vibram. Tá? E essa distribuição acontece visualmente com as bolinhas de isopor. Que a experiência é muito legal. Quer ver? Vamos dar o play aqui para você ver o que vai acontecer. Olha. Olha que legal as bolinhas de isopor. Ó. Aí ele vai mudando a frequência. Aqui a câmera mudar, a gente consegue visualizar melhor. Ó. Aí, ó. Aqui a gente consegue visualizar melhor. Observe que as bolinhas de isopor, elas acumularam aqui, aqui, aqui. E entre essas duas regiões, quase não tem bolinhas de isopor, né? Porque o ar ali, ele vibra muito, ele vai afastando essas bolinhas de isopor, né, acumulando elas nessas regiões de nó. E assim, é difícil de desenhar essa onda longitudinal acontecendo aqui com as moléculas de ar dentro do tubo. Uma maneira, quer ver, deixa eu pegar essa vista aqui, está um pouco desfocado. Aí, ó. Uma maneira da gente fazer essa representação é fazendo uma analogia com a onda transversal. Eu vou tentar acompanhar a figura. Ó. Sacou, Luísa? Ah, tá, entendi. Tipo, esse não é o formato dela, mas é tipo uma analogia. Exatamente. O ar ele não vai Entendi, vibrar desse jeito. entendi. Assim, as moléculas de ar aqui, elas não vão ficar subindo e descendo. Não vão. É uma onda longitudinal. Mas é difícil desenhar, a gente não consegue. Né? A representação correta seria uma coisa assim, quer ver? Ó? Deixa eu pegar uma figura aqui para mostrar para você. Fabrício, só uma coisa. Mas então o primeiro harmônico dentro de um tubo com uma extremidade aberta
o L é igual a 1 comprimento de onda? No primeiro harmônico? É. Não. Isso aqui é um quarto. Eu vou mostrar aqui direitinho. Peraí. Só te mostrar essa figura aqui. Olha só. Como que fica dentro do tubo, Luiz? Olha que legal. Nós temos uma região de alta densidade, alta pressão. As moléculas ficam todas juntinhas, né? Igual as bolinhas de isopor. E uma região onde elas ficam afastadas umas das outras. Agora imagina, toda vez que eu for fazer um desenho desse, eu ficar desenhando 150 milhões de bolinhas. Não dá, né? Então a gente desenha da seguinte forma. Ó. Sacou, Luísa? Entendi. Ah, não, fez sentido. Obrigada, Fabrício. Nada. Agora a sua segunda pergunta, né? Se o tamanho do tubo, se ele é igual a um comprimento de onda. Não foi essa a sua pergunta? Isso. No primeiro harmônico, não. No primeiro harmônico, o tamanho do tubo é 1/4 de lambda. Por que, professor, 1/4? Bom, primeiro, o primeiro harmônico é o maior comprimento de onda possível. E a gente tem que respeitar o fato daqui embaixo ser nó e aqui em cima ser ventre. Tá? Então, a configuração do maior comprimento de onda possível é esse. Né? Você tem aí um nó, um ventre apenas. Tá? Para a gente ter a nossa referência, está aqui, do que é um lambda. Está aqui, né? Do ponto A até o ponto B, nós temos um comprimento de onda. E aqui dentro do tubo, a onda, observe, ela está indo do ponto A até o ponto C, apenas. Isso comparado com o lambda, fornece 1/4, né? Bom, se a gente dividir em 4 pedaços iguais, ó, 1, 2, 3, 4, nós temos um pedacinho de 4. Isso significa que L, o tamanho do tubo, é 1/4 de lambda. Conseguiu visualizar, Luísa? Fabrício, eu não Entendi. entendi nada. Júlio, espera aí, só ouvir a Luísa aqui. Certo, Luísa? Conseguiu visualizar? Não, eu entendi, sim. Obrigada, Fabrício. Nada. Agora você, Júlia, como posso te ajudar, minha querida? Qual parte você Eu não não entendeu? entendi esse negócio do primeiro harmônico ser 1/4, blá blá blá, esse negócio assim, dele ser um comprimento completo, porque eu achava que ele era só tipo um ventrezinho, assim. E é um ventrezinho. Só tem um ventre aqui, ó. Aqui é um ventre, aqui um nó. Né? Essa é a configuração do maior comprimento de onda possível que cabe nesse tubo. E nós chamamos essa configuração de primeiro harmônico. Agora, por que ela é 1/4? Bom, vamos de novo então aqui para você conseguir enxergar. Vamos lá. Ó, nessa figura aqui, eu tenho representado um lambda completo. O lambda é a distância de dois pontos consecutivos que acontece a repetição da onda. Isso nós estudamos lá atrás. Então está aqui uma região que é um lambda. Tá? Vamos desenhar aqui de novo. Imagina que a gente tem uma onda, né? Um lambda é daqui até aqui, um lambda é daqui até aqui, um lambda é daqui até aqui. Então tem várias regiões ali que a gente chama de um lambda, que é um comprimento de onda, né? Beleza. E nesse desenho aqui meu esquemático do primeiro harmônico no tubo com uma fechada e outra aberta, nós estamos indo do primeiro nó, que é o ponto A, até o primeiro ventre, que é o ponto C. Concorda comigo, Júlia? Aham. Beleza. E esse pedacinho comparado com o comprimento de onda completo, vale quanto? Bom, aqui nós temos um pedacinho de 4 pedacinhos, ó. 2, 3, 4. Então é um pedacinho de 4. Então isso é 1/4, certo? Logo,
o tamanho do tubo é 1/4 do comprimento de onda. Conseguiu visualizar, Júlia? Agora entendi, Fabrício. Obrigada. Nada, minha querida. Então, podemos escrever que lambda é 4L, passei o 4 multiplicando. Substituindo na equação de onda, que é V igual a lambda F, nós temos que a frequência do primeiro harmônico é V dividido por lambda, e o lambda é 4L. Pronto. Essa é a equação que fornece a frequência do primeiro harmônico. Dúvidas, senhores? Sem dúvidas? Bom, então, se você tiver um tubo, né, de um certo tamanho, aí, um tamanho L, vamos imaginar aqui na experiência, né, o tamanho do tubo é L. Aí você faz esse cálculo aqui, V dividido por 4L, você tem a frequência do primeiro harmônico. Se você colocar o alto-falante para vibrar nessa frequência que você encontrou, como que as bolinhas de isopor aqui vão ficar dentro desse tubo? Elas vão acumular aqui embaixo e só. Ao longo do tubo, elas vão ficando cada vez mais distantes. Sacou? Então você tem um nó, uma região de alta pressão, e a pressão vai reduzindo ao longo do tubo. Tá? Então, beleza. Segundo harmônico. Segundo harmônico. O que é o segundo harmônico? É o segundo maior comprimento de onda possível que o sistema pode oscilar. Tá? É a segunda menor frequência possível do sistema. E aí, como que fica a nossa representação esquemática? Fica uma coisa assim, ó. Aqui é ventre e aqui é nó, certo? No primeiro harmônico só tinha um nó, aqui vai ter 2 nós. Então fica uma coisa assim, ó. Beleza? Meu desenho não ficou muito bom, né? Faltou um pouco de simetria aqui. Deixa eu tentar fazer de novo. Aí, tá melhor um pouquinho. Temos 2 nós, tá vendo? Esse é o segundo maior comprimento de onda possível. Não tem como desenhar nesse tubo um comprimento de onda maior do que esse, respeitando as regiões de nó e ventre. Sacou? E aí, qual a relação matemática entre o tamanho do tubo e o comprimento de onda? Vou colocar aqui nossa referência. Observe, aqui a onda está indo do ponto A até o ponto B. Isso são quantos lambdas? Se a gente dividir em 4 pedacinhos iguais, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Nós temos 3 pedacinhos de 4. Então, eu posso falar que L são 3 pedacinhos de 4 do comprimento de onda. Logo, lambda é 4L sobre 3. Substituindo na equação de onda, que é V igual a, F igual a V sobre lambda, nós temos que a frequência do segundo harmônico vai ser V dividido por 4L sobre 3. Aqui é a divisão de fração, a gente conserva a primeira e multiplica para o inverso da segunda. Isso dá 3V sobre 4L. Beleza? Essa é a frequência do segundo harmônico. Dúvidas, pessoal? Sem dúvidas? Então vamos lá, terceiro harmônico.
Terceiro harmônico, terceiro maior comprimento de onda possível que cabe nesse sistema. Mas temos que respeitar a face fechada, é uma região de nó, a boca, uma região de ventre. No primeiro harmônico, nós tínhamos um nó. No segundo harmônico, 2 nós. No terceiro harmônico, nós teremos 3 nós. Então fica uma coisa assim, ó. Eita. Aí, ó. 1, 2, 3 nós. Beleza? E aí, qual a relação entre o tamanho do tubo e o comprimento de onda? Bom, ali nós temos do ponto A, aqui ó, do ponto A até o ponto B, isso é um lambda completo. Concorda comigo? E, sacou? Um lambda. Sobra aqui esse pedacinho aqui, ó, até o ponto C, de B até C. Nós temos 1/4 de lambda. Concorda comigo? Quer ver? Vamos desenhar aqui na horizontal, facilita a nossa visualização. Aí é uma coisa mais ou menos assim, né? Do ponto A até o ponto B, a gente tem um lambda, e de B até C nós temos 1/4 de lambda. Então eu posso escrever que L é igual a lambda mais 1/4 de lambda, que é a mesma coisa que 5/4 de lambda. Então o comprimento de onda vale 4L sobre 5. Substituindo na equação de onda, que é F igual a V sobre lambda, nós temos que a frequência do terceiro harmônico vai ser V sobre 4L sobre 5. Conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda, fica que a frequência do terceiro harmônico é 5V sobre 4L. Fala, Luísa. Oi, Fabrício, eu só ia pedir para você voltar no segundo harmônico rapidinho. É só Claro, porque eu tá botei aqui. o trem errado, aí eu só vou tirar um print. Fique à Obrigada. vontade. Quiser que eu repita alguma parte, só falar. Não, tá de boa, eu que tinha anotado. Obrigada. Nada. Pode ir? Pode sim, obrigada. Dúvidas aqui, pessoal, no terceiro harmônico? Bom, esse sistema ele tem infinitos harmônicos. Logo, são infinitas equações. Ah, professor, aí nós vamos ter que decorar infinitas equações. Claro que não. É interessante aqui encontrarmos um padrão, uma equação genérica que forneça para a gente todos os harmônicos possíveis. Tá? Então, eu vou comparar aqui as equações para a gente encontrar uma equação genérica. Vamos lá. Aqui o primeiro. Aqui é o segundo harmônico. E aqui é o terceiro harmônico. Vamos colocar uma do lado da outra para a gente encontrar aqui um padrão de repetição, né? De uma equação para outra. Observem. Eu posso colocar um aqui, ó, não posso? Se eu colocar um ali, não muda nada, né? 1 vezes o próprio número, quer dizer, 1 vezes um número é o próprio número, né? E o que está mudando de uma equação para outra é 1, 3, 5, 7, 9 e por aí vai. Então podemos escrever que a frequência do enésimo harmônico ela é N vezes V dividido por 4L. Tal que o nosso N não é qualquer N. Apenas os N's inteiros ímpares.
certo? 1, 3, 5, 7, 9, por aí vai. Dúvidas? Sem dúvidas? O N seria o número do harmônico, né? Que você fala? Exatamente. O N vai ser o número do harmônico, né? Beleza? Bom, Fabrício, Oi. desculpa te interromper, mas aqui eu fiquei um pouco confusa. Se o N ele tem que ser inteiro e ímpar, por exemplo, no terceiro, para calcular a frequência do terceiro harmônico, é o número 5. Então, tipo, como que eu saberia? Porque, tipo, se for pela ordem, você colocaria um 3, né? Assim, não sei, eu não sei se eu entendi errado. Então, o que acontece? Para evitar essa confusão, tem alguns autores, alguns livros, que, para ficarem livres dessa confusão, né, eles falam o seguinte, que no tubo com uma extremidade aberta, esse sistema só admite harmônicos ímpares, né? Que tem o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e por aí vai. Somente harmônicos ímpares. Aí sim fica coerente o número do harmônico com N, né? 1, 3, 5, 7, por aí vai. Agora, tem autores também que fazem o seguinte, ó, não, a gente tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto harmônico, não tem problema. Porém, o N, ele vai ser sempre ímpar. Então fica da seguinte forma, ó, a sequência, né? 1, 3, 5, 7, ó. Este é o primeiro harmônico, esse é o segundo harmônico, este é o terceiro harmônico e por aí vai. Entendeu, Maria Luísa? Mas aqui eu concordo com você que o aluno tem que tomar esse certo cuidado aqui, né? Em fazer essa correlação com o valor do N com a ordem do harmônico. Talvez para evitar isso seja melhor a gente lembrar que no tubo, né, com uma fechada e outra aberta, ele só admite harmônicos ímpares. Aí fica coerente, né? O número N é exatamente com o enésimo harmônico. Entendeu, minha querida? Entendi sim, Fabrício, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, ainda falta o tubo com as duas abertas. Nós vamos falar dele na próxima aula. Tá bom, gente?